interessante, que vem falar muito aos nossos corações hoje aqui. Isaías 6 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as bases de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Aleluia. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar mais uma vez. Curva sua cabeça, esteja orando comigo. Pai querido, Deus santo, Deus maravilhoso, em cuja presença estamos aqui nessa noite. Queremos, ó Pai, buscar de Ti, aprender de Ti, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz nessa noite, Pai. Fala aos nossos corações. Obrigado por essa palavra, Senhor, que nos enche, que nos corrige, que nos alimenta, Senhor. Obrigado, Senhor, porque dia após dia Tu tens nos dado esta palavra, Senhor, que é o nosso alimento, a nossa fortaleza. Venha abençoar e visitar a cada um dos Teus filhos nessa noite, dando uma porção especial a cada um deles. Sim, Senhor, trazendo o renovo que vem de Ti, trazendo, Senhor, restauração que vem de Ti, trazendo alegria e a vida que vem de Ti, Senhor, que é isso que o mundo está precisando, Senhor. É disso que o mundo está precisando, de mais de Ti, mais do Teu Espírito, mais da Tua palavra. E nessa noite, Pai, esses Teus filhos vieram hoje aqui para louvar o Teu nome, para buscar de Ti, Senhor. Obrigado pela vida dessa igreja e obrigado pela vida de cada um dos Teus que aqui está. Assim nós oramos e já Te agradecemos por essas bênçãos maravilhosas, em nome de Jesus. Se você crê, diga comigo amém e glória a Deus. Queridos, esse é um texto em que o Senhor lhe aparece ao profeta Isaías, em que ele faz um chamado a esse jovem Isaías. E nesse texto ele fala muito aos nossos corações. Sabe, nós ouvimos, no mundo há uns questionamentos, muitos não conseguem responder algumas perguntas. Talvez você ainda esteja se questionando, ainda haja alguma dúvida no seu coração com relação às perguntas que eu vou fazer aqui. No mundo há a pergunta: mas quem é Deus? Quem é Deus? Quem é esse ser que tanto falam? Porque nem todos conhecem a Deus. Nem todos conhecem a Deus com intimidade e como de fato Ele é e quer ser conhecido. E quem eu sou? Quem você é? Quem você é diante do Senhor? E onde eu estou? Por que eu estou aqui? Por que o Senhor me colocou aqui? Né? Para onde é que eu vou? Essas perguntas para você podem parecer simples, mas para muitas pessoas é confuso, porque elas não sabem responder quem é Deus, quem ela é, onde ela está. E outra pergunta: o que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? O que Deus quer de nós? Seria bom ter essas respostas.
Seria bom que Deus ele aparecesse para nós e respondesse claramente essas respostas para as nossas vidas. Talvez alguma dessas perguntas seja um pouco confusa para você, porque você ainda não se encontrou, você ainda está meio perdido. O que Deus quer de mim? Onde é que eu estou? Quem eu sou diante de Deus? E houve um homem na Bíblia que ele teve um encontro com o Senhor e essas perguntas foram respondidas. Essas perguntas que eu fiz, ele conseguiu a resposta. E esse homem foi justamente Isaías que nós acabamos de ler. Porque ele teve uma visão clara do trono de Deus. A Bíblia diz que quando o rei Uzias morreu, Isaías, ele teve uma visão. E essa visão, ele viu um trono e ele viu de fato quem era Deus. E quando ele viu de fato quem era Deus, ele ficou maravilhado. O temor encheu o seu coração. E a experiência que ele teve quando teve essa visão foi algo que mudou completamente a vida daquele homem, Isaías. Porque Deus estava o chamando. E ele permitiu que ele tivesse uma visão aberta de quem de fato era Deus. Algo que nós um dia veremos como de fato ele é. Nós não sabemos, não vimos com esses nossos olhos naturais, imaginamos como seja, nós vimos, lemos esse texto, imaginamos, ficamos atônitos, maravilhados como Deus é tremendo, como Deus é glorioso, cheio de glória e majestade. Mas o Isaías, ele viu abertamente, assim como o João, ali no livro de Apocalipse, viu. E ele disse, ele teve uma visão, quando o rei Uzias morreu, o Senhor me levou a um lugar e eu tive uma visão. Ele disse que viu um trono, e o trono era alto e sublime, e nesse trono ele viu uns seres de fogo, em que a Bíblia chama de serafins. E esses seres tinham 6 asas, e diz que com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam, e diziam, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do exército. Eles clamavam e louvavam o Senhor constantemente. Isaías, ele teve essa visão. Interessante que essa visão bate justamente, é muito semelhante à visão que o apóstolo João também teve lá no livro de Apocalipse. E é um trecho tremendo. E toda vez que eu leio, eu fico maravilhado. E eu fico atônito com relação a esse texto. E vamos ler Apocalipse no capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. João também teve essa visão do trono de Deus. E veja que tremendo. Apocalipse no capítulo 4. E versículo 3 diz, e este que se achava sentado sobre o trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao seu redor, ao redor do trono, há um arco-íris, semelhante no aspecto a uma esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Olha que tremendo. O primeiro ser vivente é semelhante a um leão, o segundo semelhante a um novilho. O terceiro tem um rosto de um homem, e o quarto ser vivente é semelhante a uma águia que está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia, glória a Deus. Vamos repetir isso todos juntos. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. E João, ele teve essa visão, Deus revelou isso para que fosse escrito para a igreja do Senhor, para que nós ficássemos sabendo. Sabe que um dia todos nós estaremos ali junto com o Senhor, contemplando essa visão maravilhosa. Mas o que chamou a atenção de João foi a adoração que existia, a adoração constante ali nos céus, desses seres que a gente nem sabe como é. A gente tem uma ideia, uma vaga assim, mas a gente não consegue ver realmente, de fato, como são, porque é uma coisa que a gente nunca viu. E ele diz, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E veja o que diz mais. No capítulo 5, versículo 8, e tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 9, e entoavam um novo cântico, dizendo,
digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aleluia! E eu ouvi uma outra voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhares de milhares, proclamando em grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Aleluia! Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, você está incluído aí, querido, toda criatura que há no céu e na terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja ele o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia! Vamos repetir isso também. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, séculos dos séculos. Amém, querido? Você pode aplaudir Jesus, que isso é maravilhoso, querido. Queridos, isso mostra que no céu tem adoração constante. Isso mostra que a glória de Deus é tão grande que os seres que lá vivem não conseguem ficar parados. Porque a glória dele é algo tão majestoso, algo tão glorioso, que eles não conseguem ficar sem contemplar e sem adorar. E esses homens, João e Isaías, tiveram essa visão. Eles viram quem de fato era Deus. Isso é só um pouquinho do que é Deus. Isso é só um pouquinho. Quando o Senhor aparece a Moisés, e Moisés pergunta: qual é o seu nome, quem você é, o que é que eu vou dizer àquele povo de Israel? Você vai dizer que o eu sou esteve com você. Ele é o grande eu sou. Aquele que era, que é e que há de vir. Esse Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz que mesmo ele habitando num alto e sublime trono, cheio de glória, como nós vemos aqui, ele também está perto daquele que tem um coração quebrantado e contrito. Aquele que tem o coração humilde na presença dele. Ele promete que está sempre contigo. Mesmo ele sendo tão grande, tão poderoso, tão excelso e adorado, ele está com aquele que tem um coração contrito. Ele está contigo. E essa pergunta que o mundo não consegue responder: quem de fato é Deus? Você pode relacionar-se com Ele. E relacionando com Ele, você vai entendendo quem de fato Ele é. Porque nós não adoramos a quem não conhecemos. Nós adoramos a quem conhecemos. E por conhecer a Ele, que nós adoramos. Porque nós estamos aqui adorando a Ele. Porque estamos aqui cultuando, tirando o nosso tempo para cultuar um Deus. Porque cremos, o conhecemos, estamos nos relacionando com Ele, temos falado com Ele e Ele fala aos nossos corações. E cada vez que o conhecemos mais e mais, nos apaixonamos mais e mais por Ele, o amor cresce em nossos corações. E o nosso espírito quer estar perto dEle. O nosso espírito, o nosso coração quer estar cada vez mais perto dEle. Porque quando estamos perto dEle, somos aquecidos, aleluia, nos sentimos protegidos e amados, abraçados. E é isso que nós precisamos, amém? Glória a Deus. Quem é Deus para você? É esse ser tão poderoso, maravilhoso, mas que ao mesmo tempo é humilde. É o teu Pai que te abraça e que quer estar perto de você. Aleluia. É o Deus a quem nós devemos adoração. É esse Deus cheio de glória e de majestade. Isaías, ele teve essa visão. Ele viu quem é Deus. E quando ele viu quem de fato era Deus, ele viu um pouco dessa glória. O que foi que ele disse? Eu estou perdido. E quando ele diz eu estou perdido, ele pode responder a outra pergunta que o mundo tanto faz: quem sou eu? Quem você é neste mundo? No meio deste mundo tão grandioso, neste mundão de meu Deus, quem é você? E ele viu quem ele era. E ele viu que ele era tão pequeno. Ele viu que ele era perdido. Eu estou perdido. Porque esse Deus é tão glorioso, tão santo, tão cheio de glória. E eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Queridos, quem é você
poderia dizer que você é uma pessoa perdida sem esse Deus. Sem Deus, nós estamos perdidos. Sem Deus, estamos perdidos. Isso foi o que Isaías viu. Ele viu que ele estava perdido. Ele viu que ele estava condenado. Ele viu o pecado que ele tinha, o quão impuro e imoral ele era, e como ele habitava e morava no meio do povo pecador. Então, rapidamente, ele teve um juízo dentro de si. Ele viu que ele estava condenado, ele viu que ele estava perdido, porque diante da santidade do Senhor, o homem, ele não é nada, mas a grandeza do Senhor, ele nos faz nos sentir filhos, ele faz nos sentir perdoados. E quando ele disse, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo impuro, eu estou perdido. Se você, querido, diante da grandeza da santidade do Senhor, não reconhecer, não se arrepender dos seus pecados, você está perdido. Triste do homem que não reconhecer que precisa de Deus. Enganoso é o coração daquele homem orgulhoso que acha que não precisará de Deus, que acha que não precisa se render a esse Deus. Precisamos reconhecer que somos pecadores. E diante desse Deus tão santo e poderoso, nós precisamos nos voltar para Ele. Quando você entende isso, você consegue responder essa pergunta: quem você é? Eu sou um pobre pecador, mas que diante desse Deus tão poderoso, Ele me restaura, Ele me redime, Ele me transforma, Ele me faz filho. E quando Ele me faz filho, eu consigo entender que agora eu saio da condição de pecador, de perdido, de condenado, e agora eu posso andar com Ele como filho amado, redimido, salvo, justificado, e um dia estarei com Ele na glória. Aleluia. Eu estou perdido. Todos nós carecemos. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3, em versículo 23, Paulo ele fala, todos nós precisamos, carecemos desse Deus. Abra aí comigo Romanos, no capítulo 3, e versículo 23, ele fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A Bíblia fala que todos nós pecamos. Estamos perdidos sem esse Deus. Mas mesmo sendo pecadores, a Bíblia diz que Ele nos amou, ainda na condição de pecadores, ainda na condição de perdidos. Ele nos amou de uma forma tão grande que Ele nos resgatou. E todo aquele que nele crê, nessa condição, será salvo, será alcançado por esse Deus. Saiba, queridos, que realmente sem Deus você está perdido. E foi isso que Isaías ele viu. Eu estou perdido. E o que nós vemos aqui diante desse cenário de Isaías é que ele confessa o seu pecado. Ele confessa o quanto ele é pequeno. Ele confessa o quanto ele precisa de Deus. Eu estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. É diante do Senhor que nós nos confessamos. É diante do Senhor que nós entendemos quem de fato nós somos. Quando você estiver na presença do Senhor, o Espírito Santo ele te revela coisas. Ele te mostra o caminho. Ele te diz a direção. E é justamente isso que o Senhor quer de nós, que tenhamos esse relacionamento, essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. E é isso que faz toda a diferença. Ele vai te dizer, este é o caminho, filho. Filho, sai deste caminho errado e vai para o caminho que é direito. Este é o caminho que o Senhor preparou para você. E quando andamos com o Espírito Santo, andamos em sabedoria, em vitória, aleluia, em redenção, em salvação. É o melhor caminho, é o melhor amigo, é o melhor companheiro. Quem você é em Cristo, você vai descobrir à medida que você vai conhecendo e andando com este Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E saiba que você é um filho amado a quem Ele quer curar e a quem Ele quer salvar. Amém? Aleluia. É isso que você é em Cristo. Isaías diz, sai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram ao Senhor. Outra pergunta que nós podemos fazer, e que muitos ainda têm dúvida. Onde eu estou?
né? Porque Deus me colocou aqui. Para onde é que eu vou? Porque Deus quer que eu esteja aqui, né? E ele entendeu. Ele estava num mundo perdido. Ele diz: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Se você ler o contexto do livro de Isaías, o livro de Isaías resume-se a uma coisa: arrependimento. Porque o povo estava no meio do pecado. O povo estava num regime de idolatria, de impureza, de falta de busca ao Senhor. E Isaías, Deus chamou para ir repreender aquele povo, para dizer: olha, vocês serão julgados por causa dos seus pecados. E a palavra do Senhor a Isaías foi bem forte. E ele mostra aqui o amor do Senhor para o pecador. Ele diz, mesmo que seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eu os deixarei alvos como a neve. Mostrando que o Senhor, ele é amoroso. Ele é capaz de perdoar. E Isaías, ele entendeu: eu estou no meio de um povo pecador. Queridos, eu quero que você entenda. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui no meio de um mundo que jaz no maligno. Não estamos dizendo isso porque somos melhores que aqueles que não conhecem a Deus. Não é isso. Mas que há um discernimento daqueles que têm o Espírito Santo de Deus em saber que esse mundo aqui é passageiro. Que Deus nos colocou aqui, mas que não viveremos aqui para a eternidade. E quando Isaías ele diz: eu estou no meio de um povo de impuros lábios, ele entendeu onde ele estava. Ele entendeu que ali não era o lugar dele. Ele entendeu que perto do Senhor é muito melhor do que habitar no meio de um povo idólatra. E ali no livro de Filipenses, no capítulo 3, Paulo ele fala justamente isso. Ele diz que nós não somos daqui. Filipenses 3:20, Paulo diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós não somos daqui. A nossa pátria está nos céus. Estamos de passagem, queridos. Quando o Senhor Jesus, ele passa por Jerusalém, e ele vê aquele povo judeu sofrendo, desobedecendo a palavra. E ele diz que aquele povo é como ovelhas sem pastor. Um povo perdido, sem direção. E assim é a vida daquele que não tem a Deus, que não busca a Deus. É como uma ovelha sem pastor. O que é uma ovelha sem pastor? É uma ovelha perdida. Porque a ovelha ela não sabe andar sozinha. A ovelha ela não sabe se defender sozinha. A ovelha não sabe buscar alimento. A ovelha ela não sabe encontrar o caminho. Eu andei pesquisando e eu soube que a ovelha ela não enxerga muito bem. A ovelha ela não enxerga muito bem, porém ela ouve muito bem. Então a ovelha ela ouve a voz do pastor e precisa ouvir para ser guiada. E quando Jesus diz: eu sou o bom pastor, ele está ensinando para nós que ele quer que nós sejamos assim como ovelhas. Ele nos chama de ovelhas, somos como o seu rebanho, para ouvir a sua voz. Ouvindo a sua voz, vamos ser conduzidos, vamos ser guiados. Não é à toa que Davi, sendo pastor de ovelhas, ele sabia disso. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele me faz andar em pastos verdejantes. Davi era pastor, ele sabia o que era isso. Porque ele tinha que levar as suas ovelhas para os pastos verdes. A ovelha ela fica no tempo comendo aquele pasto. Se você deixar muito tempo, ela estraga, porque ela vai pisando, vai comendo, daqui a pouco não tem mais nada para comer. Então o pastor tem que levar para pastos verdejantes, para outros pastos. Ele leva-me para as águas tranquilas, para as beberem água, para serem refrigeradas. Quando Jesus diz: eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, ele está dizendo isso. Precisamos deixar o Senhor ser de fato o nosso pastor. E quando nós entendemos isso, nós estamos dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. A minha vida é melhor conduzida quando o Senhor está na frente. Precisamos quebrar o nosso orgulho, nosso achismo, nossa teimosia e lançarmos diante do Senhor, esperando nele, confiando nele, sabendo que Ele tem o melhor para as nossas vidas. E quando nós fazemos essa pergunta: onde eu estou? Você está no mundo que Deus te colocou aqui para glorificar o nome dEle. Sabendo que você está aqui de passagem, porque nós não somos daqui. Nós somos cidadãos dos céus, assim como nós lemos aqui, Paulo nos afirmou.
Estamos aqui de passagem, mas que um dia estaremos com Ele lá na glória, vendo Ele de fato como Ele é, aleluia, porque é algo preparado para nós. Assim Ele está preparando, aleluia, um lugar, uma morada celestial para todos aqueles que perseverarem até o fim. Eu quero estar lá sim, eu estarei lá glorificando e louvando o nome de Jesus. Se você quer estar comigo, levanta sua mão e diga: glória a Deus, eu estarei contigo, Senhor, aleluia. Aleluia. Isaías disse: eu estou perdido. Estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas aí vem uma coisa maravilhosa. Quando nós confessamos diante do Senhor, quando nós realmente confiamos nele, a Bíblia diz que veio um dos serafins. Ele voou para a direção de Isaías. E ele disse que pegou uma brasa viva, que ele tirou de um altar, e com essa brasa ele voou e colocou na boca de Isaías, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é aquele que perdoa pecados. Isaías, naquela condição de perdido, o Senhor foi e salvou ele. Ele viu um anjo, pegou uma brasa, tocou nos lábios dele, onde ele tinha confessado, ele confessou os seus lábios. E ele tocou justamente onde ele confessou. Eu entendo que o Senhor, ele trata as feridas, ele trata o ponto exato onde precisa ser tocado ou curado. O problema de Isaías era nos lábios. E eu entendo que o Senhor, ele vai no ponto, ele é especialista. Ele sara as feridas. Ele vai no ponto exato que você precisa. Qual a área da sua vida que o Senhor precisa tocar com uma brasa viva? Qual o local que o Senhor precisa colocar a sua mão poderosa? Creia que esse Deus é poderoso para agir assim como ele tocou nos lábios de Isaías. Se você confessar, orar, crer, clamar ao Senhor, ele pode fazer o mesmo contigo. Talvez não seja nos seus lábios, mas seja em outro lugar. Talvez não seja na sua saúde, mas na sua área sentimental. Talvez um pecado que você precisa vencer. Talvez uma necessidade, seja qual for. O Senhor é poderoso para enviar os seus anjos, sim, com a brasa viva e tocar na sua necessidade, trazer a cura, a salvação, curar as suas feridas, aquilo que você precisar. Eu creio nesse Deus poderoso que faz milagres. Amém. Aleluia. Aleluia. E ele voa em direção a Isaías e toca nos lábios. E quando ele toca nos lábios de Isaías, aleluia, ele ouve uma voz. E diz: depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Depois que Isaías foi curado, ele ouviu a voz do Senhor dizendo: eu preciso enviar alguém. Quem é que eu vou enviar? Isaías disse: eu, eis-me aqui, eu quero ir. E aqui a gente responde a nossa quarta pergunta: o que Deus quer de mim? O que Deus quer de nós? Talvez você já tenha feito essa pergunta: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que é que tu queres de mim? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? O que é que o Senhor quer na minha vida? Eu diria que a resposta seria essa que Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías está dizendo: eis-me aqui, Senhor. Estou disposto. Eis-me aqui, Senhor, para fazer o que tu queres. É uma rendição. É uma rendição. Muitos interpretam isso de uma forma equivocada, achando que eis-me aqui, esse chamado é para algo específico. No caso de Isaías, foi para algo específico. Foi para ser um profeta naquela nação. Mas, querido, só porque Deus chamou Isaías para algo específico, não quer dizer que ele vai chamar você para a mesma coisa. Porque você é diferente. Então não se preocupe o que você vai fazer, se você vai ser como Isaías. Não estou dizendo que você está sendo chamado para ser um ministro, um pregador, um missionário. Não. Deus está chamando e está dizendo: a quem enviarei? E a nossa oração é dizer: Senhor, eis-me aqui. Cumpra o teu propósito em minha vida. Eis-me aqui, Senhor. E Ele quer usar a tua vida para glorificar o nome dEle. Seja onde você estiver. Seja o que você for, seja o que você fizer na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, deixa Deus agir na tua vida.
você é um instrumento para a glória de Deus, onde você for, onde você estiver. Se você consagrar e entregar a Ele a tua vida, você será um instrumento de glória, aleluia. Amém, eu creio nisso, amém, queridos? Então veio o anjo, tocou nos seus lábios, curou através do arrependimento, e ele ouviu uma voz: a quem enviarei? Né? A quem há de ir? Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, eu vou, Senhor. Era tudo que o Senhor queria ouvir, e essa é a resposta que o Senhor quer de ouvir de nós: a quem enviarei? Queridos, Jesus disse: olha, erguei os vossos olhos e vedes os campos brancos. A seara é grande, mas rogai para que o Senhor envie mais ceifeiros. Quando nós entendemos esse chamado, que a seara é grande, os campos brancos já estão. É o Senhor chamando a sua igreja. É o Senhor chamando a mim e você para proclamarmos, para sermos essa testemunha viva do Senhor. Para sermos essa testemunha de anunciar o Evangelho. Para que o mundo saiba que as nossas vidas, aleluia, através das nossas vidas, do nosso testemunho, da nossa mensagem, da nossa pregação, o mundo enxergue e veja esse Deus. Erguei os olhos e veja os campos brancos já estão. É o Senhor dizendo: olha, pare de olhar um pouco para o seu umbigo, pare de olhar um pouco para você, erga os teus olhos e veja que o mundo precisa dessa mensagem. E veja que o mundo está precisando desse evangelho. Erguei os vossos olhos e veja que os campos brancos já estão. É o Senhor dizendo: olha, tem um trabalho longo para fazer. Vidas precisam desse evangelho. Vidas precisam dessas boas novas. E assim como você foi alcançado, muitos outros precisam ser alcançados por esse evangelho maravilhoso. Então a pergunta que você possa fazer: o Senhor, o que tu queres de mim? A resposta é essa: é a disposição do seu coração. E o que ele vai fazer? Deixa nas mãos dele. E o apóstolo Paulo, ele nos dá um texto de exortação em Romanos, capítulo 10. E versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Aleluia. Como ouvirão, se não há quem pregue? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como pregarão, se não forem enviados? Sim, queridos. O que Deus quer de você é que você seja essa testemunha. O que Deus quer de você é isso, que o nome dele seja glorificado na sua vida. Que você possa dizer, assim como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu quero ser um desses que faz a diferença no reino. Eu quero ser um desses, sim, que glorifique o teu nome enquanto aqui estivermos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. E que essa possa ser a nossa oração nessa noite. Possamos realmente dizer: Senhor, eis-me aqui. Para dar um pouco mais de mim, Senhor, para que o teu reino, o teu nome seja conhecido. E se você quer orar comigo nessa noite, fica de pé e nós vamos estar orando. Seja uma testemunha viva com aquilo que você já é hoje. Nós vamos orar. Colocarmos nossas vidas diante do Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Ai de nós, Senhor. Sem a tua presença, nós estamos perdidos. Mas o teu amor nos envolve, nos alcança, Senhor, nos constrange. Diante do teu chamado, da tua palavra hoje, Senhor. Ei, quem está disposto? Nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para sermos usados, para glorificarmos o teu nome, para sermos bênção onde estivermos,
Eu quero ser bênção na minha família, eu quero ser bênção para os meus filhos, para minha esposa, na minha casa. Eu quero ser bênção no meu trabalho, eu quero ser bênção na minha igreja. Eu quero que as pessoas que o Senhor colocar ao meu lado, ao meu redor, possam saber que eu sou teu servo. Possam saber, sim, que eu sirvo ao Senhor. Que minha vida seja um testemunho, Pai. E que possamos propagar o teu evangelho, Senhor. Que essa igreja, sim, Pai, se preocupe em anunciar as boas novas. E que possamos anunciar esse evangelho que sara, que alcança, que transforma, que salva vidas. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui nessa noite. Cumpre em nós o teu querer, o teu propósito, aquilo que tens em nossas vidas. Que seja algo natural, que seja algo simples, ó Pai. Muitos estão confusos, ficam confusos, querendo fazer coisas que não estão ao seu alcance, querendo fazer coisas que não são para eles. Mas que teu Espírito possa com simplicidade mostrar que com aquilo que nós já somos, nós podemos glorificar o teu nome, aleluia. Mas que haja essa disposição em nossos corações de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser uma bênção em tuas mãos, aleluia. Se você pode dizer isso, diga isso, abra seus lábios e diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser uma bênção em tuas mãos, aleluia. Diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser uma bênção na minha família. Diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser uma bênção para o meu próximo. Eu quero ser uma bênção no meu trabalho, eu quero ser uma bênção na minha igreja. Eis-me aqui, Senhor. Sim, Senhor, assim como fosse com Isaías. E aquele anjo tocou naqueles lábios com a brasa viva. Que nesse momento tu possas estar curando agora, Senhor. Envia os teus anjos para sarar as feridas. Sim, Senhor. Vem curar, vem trazer cura, tratamento nessa noite aqui, Pai. Porque Tu és aquele que sara, que perdoa, que transforma. E nessa noite você que precisa ser tocado, confesse diante do Senhor essa necessidade. E seja tocado em nome de Jesus hoje aqui, aleluia. Seja sarado em nome de Jesus. Sim, Senhor. Ministra sobre nós. Ministra sobre nós a Tua cura, Senhor. Aleluia. Ministra sobre cada vida hoje aqui, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus. Cumpra o Teu querer. Faça o Teu propósito. Sara, Senhor, os necessitados. Visita aqueles que estão em suas casas aqui, Senhor, nos ouvindo, escutando, participando. Envia os teus anjos agora nesses lares, ó Pai, para fazer milagres, maravilhas, abençoar esse que está conosco, participando também. Envia os teus anjos em nossas casas, nossos parentes, aqueles que estão necessitados, Senhor, acamados, enfermos. Envia agora, Senhor, anjos para levar a cura, aleluia. Com a brasa viva tocar nessa enfermidade, e nós repreendemos toda enfermidade, caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Como a igreja do Senhor nós ligamos aqui na terra, aleluia. A Tua palavra diz: o que ligares na terra será ligado nos céus, e a Tua igreja está unida aqui em oração, ó Pai. Nós cremos nessa palavra, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela vitória da Tua igreja. Nessa noite nós cremos e já profetizamos em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus comigo. Aleluia.